abençoado sua vida aqui no Brasil e fora do Brasil, em muitos lugares. É ministro de Confissão Luterana, da Igreja Evangélica Luterana aqui no Brasil. Amém, amém, graças a Deus. Tá fraquinho. Ele é casado com a irmã Cileda, tem 4 filhos, casado há 27 anos, marido de uma só mulher, graças a Deus. Está com saudade dela. Prazer, Valdir, vamos orar. Querido Deus, queremos mais uma vez louvar o Teu nome pela vida deste irmão querido, que o Senhor tem usado em nossa pátria e fora dela para abençoar, para nos chamar à reflexão, mas também à ação, ao avivamento, ao despertamento. Mais uma vez nesta manhã, toma a sua vida em Tuas mãos. Dá a Ele a Tua palavra, usa-o com o poder do Espírito Santo para desafiar o nosso coração a ficar firme, a manter uma teologia sadia e uma prática urgente com base na Tua palavra. Por isso nós oramos, queremos abençoá-lo agora em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Valdir, Deus te use. Eu não lembro se era de manhã ou de tarde, acho que era de tarde. Eu cheguei em casa, abracei a Cileda, fechei o olho direito, olhei para ela com o olho esquerdo. Claro, né? Fechei o direito, olhei para ela com o olho esquerdo e disse para ela: eu estou te vendo. E apesar de anos de casados, foi a primeira vez que eu, com o olho esquerdo, olhei para ela e disse: eu estou te vendo. É que no olho esquerdo eu tenho um negócio chamado ceratocone. Ceratocone é um desvio de córnea. Aula de oftalmologia. É para isso que você ficou aqui. Mas uma das coisas que o ceratocone faz é que ele deixa a córnea irregular. E com a córnea irregular, a gente acaba não podendo enxergar. Até rimou, né? Córnea irregular, não podendo enxergar. É muito... eu enxergo pouca coisa. Para que eu consiga enxergar alguma coisa, eu preciso olhar muito de perto. A luz do sol entra nos olhos de uma forma que machuca. Ceratocone. E naquela época nós estávamos vivendo nos Estados Unidos e tinha um médico lá no hospital de Chicago, e ele estava tentando dar um jeito com lente. E ele havia posto 2 lentes nos meus olhos para que eu pudesse voltar a enxergar. E disse: olha, dá uma volta aí agora com a lente, né? Vê como é que se adapta. Aliás, nunca me adaptei com aquele troço e até hoje estou assim. Aí ele colocou aquelas 2 lentes e eu fui para casa. Abracei a Cileda, fechei o olho direito, olhei para ela com o olho esquerdo e disse: estou te vendo. Hoje de manhã, no final desse congresso, o tema que o Silas, eles começaram a falar comigo e disseram alguma coisa assim: olha, você pode, no final do congresso, falar sobre tendências no mundo globalizado. E companheiros e companheiras, falar sobre tendências no mundo globalizado, numa sexta-feira de manhã, quando você está com o pé na estrada, é muito complicado. Vocês viram que o tema até saiu diferente. Eu tentei dar uma ajeitadinha, né? Olhando ao nosso redor e mapeando os desafios. Em última análise, não é muito diferente, né? Olhando ao nosso redor e mapeando os desafios. Mas eu queria começar hoje de manhã, nesse nosso encerramento, mais do que olhar para tendências no mundo globalizado e de alguma forma fazer uma apresentação mais acadêmica aqui com vocês, que eu acho que já não tem mais academia que desce, né? Eu queria falar uma outra coisa. Eu queria perguntar para você: o que é que você vê quando você olha?
O que é que você vê quando você olha? O que é que você ouve quando você ouve? Eu queria que a gente, mais do que analisar tendências, nesse primeiro momento do nosso tempo juntos aqui, eu queria que a gente fizesse uma pergunta, mais do que isso. Eu queria que a gente tivesse uma oração, mais do que isso. Eu queria que a gente levantasse um clamor e que a gente basicamente dissesse nessa manhã: Senhor, ajuda-me a ver o mundo como tu vês. Ceratocone. O ceratocone faz com que eu olhe a realidade de forma desvirtuada. Ele me impede de ver as coisas como elas são. E eu só vejo alguns vultos, eu vejo algumas coisas. Eu não tenho clareza de visão, eu tenho ceratocone. É muito fácil que hoje de manhã, ao tentar descrever o mundo globalizado no qual nós vivemos, e descrever algumas das tendências desse mundo globalizado, eu faço com ceratocone. Aliás, eu só posso fazê-lo com ceratocone. Ou seja, a realidade que eu vejo, a realidade que você vê, ela sempre é uma realidade que eu vejo de forma desvirtuada. E o grande clamor do meu coração nessa manhã, para você e para mim, é dizer: Senhor, ajude-me a ver com os teus olhos. Eu trabalho hoje com a Visão Mundial, e o fundador da Visão Mundial, ele teve uma expressão que a gente cultiva na organização, e ele dizia assim: quebranta o meu coração com as coisas que quebrantam o coração de Deus. É isso. Quebranta o meu coração com as coisas que quebrantam o coração de Deus. E se você não sair daqui com outra coisa, a não ser com isso, saia com isso. Uma das coisas cativantes é você, de alguma forma, olhar os evangelhos e nos evangelhos perceber qual é o olhar de Jesus. Como que Deus olha? Você viu isso? Você tem jeito de focar isso mais de perto? Você olhou para isso? Estava aqui. Está nos nossos manuais, está nas pastas. Você olhou para o olhar dessa mulher? Você olhou para o olhar do menino? O que que você viu? O que é que você viu? Olha uma vez mais. Você tem o seu manual aí? Fecha ele. Olha na capa. Está na capa. Você tem a sua pasta? Tem o seu crachá? O que é que você vê quando você olha? Tem uma palavra, só um versículo da Bíblia que a mim me encanta. E que está lá em Êxodo. E tem relação com a vocação de Moisés. Tem a ver com aquele texto no qual Deus está falando com Moisés. Mas tem uma palavra ali que para mim é uma palavra de profundo significado. E significado bíblico, espiritual, humano, divino, transcendente. Deus diz assim, Deus diz para Moisés: eu vi. É isso que Deus diz? Eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. E eu resolvi descer. Graças a Deus que o nosso Deus é um Deus que vê.
Nosso Deus é um Deus que, na nossa linguagem humana, tem olhos. E os olhos de Deus, eles têm um brilho. Os olhos de Deus não são opacos. Os olhos de Deus falam. E quando os olhos de Deus falam, eles falam de amor. Os olhos de Deus têm braços. E quando os olhos de Deus nos olham, nós nos sentimos abraçados. Deus, o nosso Deus, o teu Deus, o meu Deus, é assim. Ele olha com o olhar da paixão. Ele olha com o olhar do amor. Ele olha de outro jeito. Eu cheguei em casa depois de uma viagem, foi sábado passado, né? Parece que eu nunca estou em casa, é verdade. Nunca estou muito em casa. Cheguei no sábado para sair na segunda. Havia viajado um pouco pesado, adiei minha viagem porque a Cileda está num pós-operatório. Então, né? Assim, ela está devagar, as coisas do pós-operatório. Quando eu saí, alguns dias depois da operação, ela estava muito pálida. Claro, havia perdido sangue no quadro, né? No sábado passado eu voltei, eu olhei para ela e disse: olha, você já está com cor, né? Você está voltando à tua cor, né? Mas eu tenho 27, aliás, não, eu vou fazer 29 anos de casado, dia 18 de dezembro agora, se quiser mandar cartão, né? Mas interessante que uma das coisas que eu fiz naquele sábado foi olhar para a Cileda e agradecer a Deus que eu não cansei nesses anos todos de olhar para ela. E ela está bonita. Eu já aprendi a olhar para ela com ceratocone e tudo, é que tem o olho direito. Né? Quer dizer, eu olho para ela e ela está bonita. Deus nos olha muito mais do que assim. Deus nos olha e celebra a nossa existência. Deus nos olha e diz: olha, eu gosto do que eu vejo. Nós estamos aqui nesse Congresso Brasileiro de Missões, e uma das coisas fundamentais no processo, na história da obediência missionária, é aprender a ver. Aprender a ver com os olhos de Deus. E aprender a perguntar como Deus vê. E você e eu temos experimentado na nossa história como é difícil muitas vezes ver. Como é difícil enfrentar a realidade outra. Como é difícil caminhar para lugares com os quais nós não conseguíamos estabelecer relação. Eu lembro, nós estávamos num encontro na Uganda, na África, e uma das coisas que nós fizemos naquele encontro foi de sair um pouco mais para o interior e ver alguns dos lugares onde a Visão Mundial está trabalhando. Mas mais do que esse trabalho da Visão Mundial, o que eu lembro daquela visita foi a realidade, e era uma realidade mais dramática do que essa. Eu olhava ao meu redor, naquela família, naquela situação de desespero, de pobreza absoluta. Eu só queria uma coisa: eu disse: Senhor, me tira daqui, eu não aguento. Eu não aguento ver essa pobreza, eu não aguento ver essa realidade, eu não aguento ver essa desesperança, eu não aguento, Senhor, me tira daqui. E Deus diz: fica, eu estou aqui há quanto tempo? Eu vejo, você quer ver comigo? Então, quando nós queremos falar do mundo no qual nós vivemos, nós queremos falar da tendência no mundo globalizado, vamos pedir que Deus nos dê olhos. Olhos que nos ajudem a olhar o mundo como Deus o olha. E o olhar de Deus é um olhar de compaixão. O olhar de Deus é um olhar de inclusão. O olhar de Deus é um olhar de amor. O olhar de Deus é também um olhar de sofrimento.
que é que Deus ouve? O que é que Deus ouve? E lá naquele versículo que eu citei, aquele versículo de Êxodo, diz que Deus ouviu. Eu ouvi o clamor do meu povo. Deus ouve. É por isso que nós temos estado durante essa semana aqui, nós temos estado orando, porque nós sabemos que Deus ouve a nossa oração. Graças a Deus, que Deus é um Deus que tem ouvidos e Ele ouve a nossa oração. Mas eu não sei, meu irmão, espero que você saiba que Deus ouve muito mais do que a nossa oração. O que é que Deus ouve? Deus ouve a criança que chora com fome. Deus ouve o choro de mamãe que não tem o que dar de comer para o seu filho. Deus ouve o pai de família que perdeu o emprego. Deus ouve o choro da família que espera o marido que não vem porque gasta o salário que recém recebeu no bar da esquina. Deus ouve quando os sacrifícios são dados nas esquinas do nosso mundo e assumem diferentes formas idolátricas, e Deus ouve. Deus ouve o gemido do mundo. Deus ouve, por assim dizer, a dor da criação. Deus ouve a idolatria, Deus ouve a opressão, Deus ouve a dor, Deus ouve o pânico, Deus ouve a angústia, Deus ouve. Meu Deus, eu não consigo ouvir como tu ouves. Meu Deus, eu não consigo suportar o que tu suportas quando tu ouves a dor do nosso mundo, o gemido do nosso mundo. Quando tu, Deus, derramas uma lágrima porque uma criança inocente morreu de fome. Você ouve como Deus ouve? Você anda por onde Deus anda? Nós vimos isso aqui, não é verdade? Que os caminhos da missão nos levam por caminhos que, quantas vezes, não são os caminhos que nós escolhemos, na verdade, porque os caminhos que nós escolhemos sempre nos levam para cima. Você entendeu o que eu quero dizer com isso? Os caminhos que nós andamos sempre querem com que a gente seja bem sucedido. Os caminhos que nós andamos são os caminhos que são os caminhos da acumulação, da competição. Todos os caminhos humanos acabam na Daslu. Os caminhos que Deus anda são outros. Uma amiga dizia para mim, né, assim, em tom de gozação, porque com esse negócio de eu viajar e para lá e para cá, ela dizia: eu não te entendo. Eu não te entendo. Por que você fala, você viaja, mas você vai para o lugar errado? Por que você não vai para Paris, você vai para Haiti? E eu preciso confessar que ir para Haiti é difícil. Mas eu preciso também dizer que Deus está lá. Deus andou esse caminho. Deus andou o caminho para as favelas. Deus andou o caminho para os lares desfeitos. Deus andou o caminho das famílias sofridas. Deus andou o caminho da dor. E Ele andou esse caminho até o fim, até a cruz. Ainda hoje de manhã nós ouvimos aqui sobre a necessidade do sofrimento, do sacrifício como elemento fundamental da obediência missionária, não é? Da obediência de fé. E Deus andou esse caminho. Você anda por eles, eu ando por eles. Quantas vezes eu me desvio dos caminhos de Deus? Quantas vezes eu elaboro os meus próprios caminhos? Quantas vezes eu compro passagem para Tarsis? Você ainda tem o ticket da sua última viagem quando você foi a Tarsis no seu bolso? E Deus nos manda para Nínive. O que faz o coração de Deus pulsar? Eu
essa outra palavra da Bíblia de Atos capítulo 13, não é verdade? Que diz, quando Paulo fala de Davi, ele diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O que é que significa ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? Eu sou tão carnal que até tenho dificuldade de entender o que significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E Deus tem me dado a graça de quem sabe, agarrar algumas das pequenas migalhas do que significa essa intimidade com Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Que coisa bonita ser na história da vocação missionária da nossa igreja no Brasil. Se pudesse dizer em algumas das páginas que se estão escrevendo e que se vão escrever, se pudesse dizer, os missionários brasileiros foram mulheres, os missionários brasileiros foram homens, os missionários brasileiros foram famílias, os missionários brasileiros vieram de agências, os missionários brasileiros, as missionárias brasileiras foram mulheres, foram homens segundo o coração de Deus. Não precisa dizer mais nada. Não precisa se preocupar em ter a análise das tendências de forma correta. Porque se eu for um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, nós vamos conseguir ler os sinais do tempo como Deus o faz. E nós vamos poder traçar os caminhos da nossa vida segundo os passos de Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É assim que diz Filipenses? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você conhece, sabe que eu estou lendo de Filipenses capítulo 2. Por isso Deus o exaltou, diz o versículo 9, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olhe como Deus olha o mundo. Ouça como Deus ouve o mundo. Ande por onde Ele tem andado, muito antes de nós. E deixe o seu coração pulsar no ritmo do pulsar do coração de Deus. Mas isso eu só posso expressar como oração. Isso é sempre um gemido do meu coração. Porque como Paulo diz, eu nunca o alcanço, mas sigo no caminho. Se nós podemos sair daqui orando essa oração. Se nós podemos sair daqui conscientes de que nós somos mendigos, e Lutero falou isso no leito da sua morte. Nós somos mendigos, nada mais do que mendigos, miseráveis mendigos, alcançados pela graça de Deus. Nós somos chamados para fazer parte do corpo de Cristo e vocacionados para a obra missionária que Deus tem levantado para si entre nós. E nós vamos, e enquanto nós vamos, nós oramos: Senhor, ajude-me a olhar como Tu olhas, a ouvir como Tu ouves, a andar por onde Tu andas,
e a pulsar o meu coração, segundo o pulsar do teu coração. A gente orou de diferentes maneiras nesses dias aqui, mas nesse momento eu queria que você orasse em silêncio, e no silêncio do teu coração pudesse dizer justamente isso: Senhor, ensina-me a ver. Que no silêncio do teu coração tu pudesses dizer: Senhor, ensina-me a ouvir. Senhor, ensina-me a andar por onde tu tens andado. Quebrante o meu coração, Senhor, com as coisas que quebram o coração de Deus. Senhor, tu conheces o nosso próprio coração, o coração das nossas agências e das nossas igrejas que representamos, mas mais do que tudo, Senhor, tu conheces o nosso coração. Tu conheces das nossas sedes, os desejos que temos. Senhor, tu sabes que nós somos todos de alguma forma viciados na lógica do progresso, do sucesso, do bem-estar, das riquezas, do mundo no qual nós vivemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. E ensina-nos a deixar o nosso coração ser quebrado pelas coisas que quebram o coração de Deus. Amém. Eu estava pensando, e quando a gente tem a palavra final, né, essa é uma espécie de angústia, né, porque você está aqui desde o começo do congresso, tem a palavra final, bom, aí os outros vão dizendo as coisas, você fica, né, eu digo, mas já foi isso, é isso, aquilo, como é que você, né, se você fala no primeiro dia, falou, está livre, né? Aqui me deixaram escravizado até o final. Mas sabe, eu pensei que quizás deveríamos dizer que um teste para isso, um teste para esse olhar de Deus, é que a pergunta não é tanto quanto sabemos acerca de Deus. A pergunta nem é tanto quanto nós cantamos acerca de Deus. A pergunta é quanto nós choramos na presença de Deus. Deus é um Deus que se alegra, mas Deus é um Deus sensível, Ele chora. E uma das formas de se relacionar missionariamente com a realidade com a qual nós vivemos, um termômetro da nossa encarnação missionária, é a nossa capacidade de chorar. Não o choro do abandono e do desprezo, mas o choro da compaixão. O choro da compaixão. Como que a gente, e esse é o meu segundo ponto, como que a gente se relaciona com essa realidade na qual nós vivemos e para a qual nós somos enviados? Porque acho que nós ouvimos aqui a importância de que a gente vá com tudo para o lugar que a gente vá. Não com tudo em termos de bagagem,
mas vá com tudo em termos de encarnação. Mas ao mesmo tempo nós não somos um filho daquele lugar, uma filha daquele lugar. De alguma forma, pertencimento e peregrinação são as duas palavras que devem orientar a nossa ida para, seja onde esse para for. Nós precisamos chegar a pertencer. Eu falava com hoje pastor na Austrália, pastor de uma grande igreja. Eu estive lá na igreja dele, e ele um pouco falava da sua história, da sua experiência como missionário que trabalhou num dos países da Ásia, especialmente entre os muçulmanos. E ele disse, olha, a primeira parte da minha presença naquele país, eu vivi entre os missionários, e eu fiquei angustiado, porque de alguma forma eu percebia que a gente não estava chegando. Eu decidi viver fora da comunidade missionária. Bom, não estou aqui discutindo, né, onde se deve morar, etc. e tal, isso é outra história. Mas ele disse, olha, eu decidi viver entre eles, os muçulmanos, e adotar um estilo de vida muçulmano. E assim eu vivia, eu comecei a vestir como eles, a minha mulher começou a se comportar como uma mulher, e ela certamente, uma mulher naquele contexto, ela certamente foi a que pagou um preço altíssimo para isso. Mas um dia, ele disse, ao anoitecer de um dia, quando eu vinha voltando para casa, eu escutei o pessoal falando entre si, dizendo, esse é aquele que vive como a gente. Tem glória maior para o missionário? Que coisa bonita! Esse é aquele que vive como a gente. Essa é uma das características fundamentais, na verdade, que toda essa realidade que nós falamos e nós lemos aqui em Filipenses acerca disso, que é a realidade da encarnação, que é o quê? É chegar junto a, é assumir. É difícil, né? Quer dizer, assumir gosto de comer tudo que é bicho que anda. Foi isso que o Tuchet falou aqui. É complicado. Né? Às vezes é melhor a gente não saber. Eu estava lá no interior do Equador. E aí, de novo, vendo alguns dos trabalhos que se fazem lá, na volta o pessoal havia preparado um almoço. E o que era esse almoço? Era fundamentalmente batatas cozidas que eu conhecia numa bacia de plástico e em cima um bichinho esticado. Assado. Felizmente. Não saía mais sangue. E eu disse, o que é isso? E eles me disseram o nome. Eu digo, sim, mas eu não entendi o nome. O que é isso? Eles disseram, esse é um bichinho. Eu digo, sim, mas esse é um bichinho que o pessoal aqui come. Então, antes de fazer muita pergunta, eu comi. Entre mentes eu já descobri o que era. Nada problemático. Estou aqui até hoje. A pergunta é se nós temos vínculos de pertencimento. Se nós temos alegria em estar no lugar que não é nosso. Se nós gostamos do tempero, do cheiro, da comida, da roupa, do jeito, dos costumes, do hálito e do bafo, é mais complicado. Pertencimento. Mas ao mesmo tempo em que nós pertencemos, nós não pertencemos, não é verdade? Nós somos peregrinos. Nós nunca deixamos de ser cidadãos do reino de Deus. Assim que a nossa chegada na realidade nunca pode ser tal que nós esquecemos o que nós viemos fazer lá. Nós somos peregrinos. Como que nós lemos a história? Como que nós olhamos para a nossa realidade dessa forma, não é? Olhando para a realidade dizendo, nós precisamos pertencer. Nós precisamos entender o mundo no qual nós vivemos, a realidade na qual nós vivemos. Nós precisamos saber quais são os desafios do mundo moderno, quais são os desafios da nossa realidade, do nosso contexto. Nós precisamos saber o que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos pertencer. E para isso tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser pessoas antenadas com a realidade.
Nós precisamos ser pessoas que conhecem a realidade. A gente faz isso de diferentes maneiras, não é verdade? Uma das minhas formas de fazer isso é que você tem que, por exemplo, você tem que estar conectado, você precisa ler jornal. Você precisa dar uma olhada na revista semanal, se você vive aqui, se você tem recursos para isso. Quer dizer, há diferentes formas e jeitos para que a gente possa responder. Na visão mundial, uma das coisas que a gente fala é que a gente quer responder a todo desastre que ocorre no mundo da forma mais rápida possível, da melhor forma possível. E se isso for possível em 24 horas, ou como o pessoal lá da visão mundial dizia, olha, em 4 horas, depois do tsunami na Índia, nós tínhamos refeições quentes para as vítimas vivas do tsunami. 4 horas, 4 horas demorou para que você respondesse com alguma coisa que pudesse receber as pessoas que haviam sido vitimizadas. Se nós não conhecemos, se nós não sabemos, se nós não sentimos, se nós não vemos, nós não podemos responder. Ou nós respondemos de forma absolutamente inadequada. Ou você responde com o universo do qual você conhece e que é diferente de onde você está. Mas ao mesmo tempo, nós como cristãos, nós mantemos uma distância, que é a distância dos cidadãos do reino de Deus, não é verdade? Nós amamos, mas nós não nos confundimos na desesperança. Henry Nouwen tem uma palavra acerca do jeito de olhar para a história. E ele diz assim, é este o convite mais profundo da história. Um convite constante a voltarmos o coração para Deus. E a descobrirmos o pleno significado da nossa vida. É este, vou ler de novo, o sentido mais profundo da história. Um convite constante a voltarmos o coração para Deus e a descobrirmos o pleno significado da nossa vida. Como que nós olhamos a realidade ao nosso redor? Como que nós fazemos a nossa lição de casa em termos de perceber quais são as portas abertas e quais são as portas fechadas do mundo de hoje? Como que nós nos submetemos à loucura da soberania de Deus, que nos envia para onde nós menos esperamos e que dirige o destino da nossa vida para onde nós menos queremos? Como que nós fazemos a nossa lição de casa? Para ir, precisamos saber onde estamos e ter consciência do que estamos fazendo onde estamos. É interessante. Esse congresso, de alguma forma, estabeleceu uma relação entre a nossa igreja no Brasil e a missão que nasce a partir do Brasil. Essa é uma conexão fundamental e importantíssima. Ou seja, nós precisamos saber de onde nós estamos saindo para podermos ir para onde Deus nos chama. E nós percebemos que a lição de casa a fazer na nossa realidade aqui. Nós ouvimos coisas acerca da igreja no Brasil que nos alegraram. Nós vimos que Deus tem levantado missionários e missionárias nesse nosso país, está mandando, agora já podemos dizer, aos milhares. Mas nós precisamos também reconhecer que a igreja que nós estamos construindo nesse nosso país não é necessariamente a igreja que responde à direção dos passos de Deus. E eu sempre digo que do último censo do IBGE, as duas grandes conclusões que se saíram desse censo foi que, por um lado, a igreja evangélica era um fenômeno e havia crescido mais de 70% em 10 anos. Mas o outro resultado do censo dizia que o Brasil continua sendo um campeão da injustiça. E que nós não estamos conseguindo distribuir renda nesse país. A pergunta lógica é: que tipo de igreja nós estamos construindo que está ajudando a estabelecer processos de injustiça e de má distribuição de renda nesse nosso país? Nós queremos reproduzir lá fora
A mesma coisa que nós estamos construindo aqui. Uma igreja que não necessariamente sabe o que fazer com o problema da violência. Uma igreja que é calada diante da realidade do desmatamento. Uma igreja que convive com a injustiça como se ela fosse normal. Uma igreja que não está sabendo falar palavra de Deus para uma sociedade que precisa de uma palavra profética que vem do coração de Deus, porque Deus está vendo coisas que Ele não gostaria de ver. Deus está ouvindo gemidos aos quais Ele gostaria de responder e nos encontra imobilizados ou sem vontade de levantar. Como que nós podemos conciliar isso que Leonardo Boff diz? Urge, pois, alimentar uma postura global, quer dizer, pensar globalmente e agir localmente. E de pensar localmente e agir globalmente. Eu já conheci a primeira parte dessa expressão, que nós precisamos ser pessoas que pensam de forma ampla. E se tem uma coisa que Deus faz conosco, Ele trabalha a nossa cosmovisão. Se Deus não mudou a tua cosmovisão, você não é realmente um convertido. E você pode ter colocado alguns perfumes religiosos de natureza cristã, mas a conversão real é a conversão da nossa cosmovisão, isso é, a conversão do nosso jeito de olhar o mundo, é o nosso jeito de ouvir o mundo, é o nosso jeito de direcionar os nossos caminhos no mundo no qual nós vivemos. Deus nos dá uma visão da sua criação, Deus nos dá uma visão do mapa do mundo no qual nós vivemos, Deus nos dá a capacidade de visitar diferentes lugares do mundo no qual nós vivemos a partir da oração, e nós fizemos isso aqui ontem à noite. E Deus nos dá a capacidade de visitar lugares para os quais nunca vamos, pelo fato de que há missionários que estão indo e nós mantemos os vínculos com eles. Quer dizer, Deus nos ajuda a olhar o mundo globalmente. Mas nós precisamos agir localmente, segundo os próprios valores e critérios do reino de Deus. Mas no mundo no qual nós vivemos hoje, nós também precisamos pensar localmente e agir globalmente. Nós vivemos num mundo absolutamente interconectado. E hoje, mais do que nunca, nós estamos de novo percebendo o valor, por exemplo, que é a preservação da mata amazônica. E que destruí-la não é somente destruir a nós, mas também aos outros. Leonardo Boff, no seu livro Ethos Global, acho que é, né? O Arsimiro que me recomendou o livro. Ele diz, olha, nós temos 3 problemas globais que exigem soluções globais. A primeira delas, ele diz, é a crise social. A segunda delas é a crise do sistema de trabalho. A terceira é a crise ecológica. A primeira delas é a crise social. E eu não sei se você acompanhou as notícias nos últimos dias, eu diria que a parábola dessa crise, a parábola, quem sabe, mais recente dessa crise, é o que está acontecendo na fronteira entre Marrocos e Espanha. Onde você tem quase que uma multidão de africanos famintos e que vêm de vários países da África, se instalam à beira da fronteira para a Espanha, onde tem cercas altas. E eles tentam cruzar a cerca. Alguns ficam pendurados, alguns morrem, alguns poucos passam. Mas eles vão continuar vindo. Isso é inegável. Você tem estado na África, alguns de vocês são missionários na África, eu tenho andado um pouco pela África, é inegável, a África vai invadir a Europa. Ninguém segura. E não importa o número dos que morrem, porque eles não têm para onde voltar e não têm nada que perder. Nós vivemos num mundo que experimenta uma tensão muito grande nesse momento. Nós vivemos à beira de um caldeirão
que está explodindo. E se você quer uma imagem um pouco mais antiga, é só se lembrar do que você viu com o que aconteceu em Nova Orleans. Nós vivemos uma crise social e Deus não está contente com ela. E Deus espera que o seu povo não apenas a denuncie, mas que encontre maneiras de trabalhar essa realidade. A segunda, que o Leonardo Boff, ele fala da crise do sistema de trabalho. Já fazem alguns anos, eu sei, quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente no Brasil, me lembro que ele teve uma entrevista, e em uma das entrevistas ele disse: olha, o fato é o seguinte, não existe trabalho para todo mundo no nosso país. E eu pensei comigo, gente, quando o presidente de um país diz isso, imagina como está a realidade. Nós vivemos num mundo que passa por uma transição profunda no que significa a tudo o que é mercado de trabalho. Não vai haver trabalho como nós o entendemos hoje para todas as pessoas, nem no nosso país, nem no mundo no qual nós vivemos. Não há trabalho para a grande maioria das pessoas que estão no Haiti. Elas estão se matando, elas estão se destruindo, o país está se destruindo e não há trabalho. É terrível. Você está num lugar onde você percebe que as pessoas estão na rua e tudo que elas fazem num dia é trocar uma manga por uma espiga de milho, se é que elas têm uma espiga de milho ou uma manga. Deus quer dignificar o trabalho. Deus quer dignificar a vida. Como nós podemos construir uma sociedade que possa responder a esse desafio com bilhões de pessoas? E por último, diz o Leonardo, é a crise ecológica. Fazem só algumas semanas que eu escrevi um desses e-mails que a gente escreve muito dentro da Visão Mundial para o Dean Hirsch, que é o nosso presidente, e eu disse para ele: olha, parece que a natureza está querendo dizer alguma coisa para nós, não é verdade? E lá dentro da Visão Mundial, de novo, a palavra era: olha, com o tsunami, nós estávamos trabalhando em torno, nós temos 1000 pessoas trabalhando na área afetada pelo tsunami, e nós dizemos: mas olha, a nossa capacidade acabou, não tem mais ninguém, nós estamos bebendo água. Mas ocorre que tem enchentes, tem furacão na América Central, tem comunidades que sumiram totalmente na Guatemala. E como é que você não vai responder a isso? Quantos milhares de pessoas mortas no Paquistão, no Caxemir, na Índia, no Caxemir do Paquistão, no Caxemir da Índia, e do que eu estava lendo, porque na Visão Mundial eu recebo isso sempre, é dizendo: nós nem chegamos lá, não tem nada, como é que a gente chega? Nós temos que chegar lá. Nós estamos vivendo num mundo de convulsão também, do ponto de vista ecológico, seja no nosso país. 50 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. 70% não contam com tratamento de esgoto. E tenho mais dados aqui que me foi dado hoje de manhã, Tino? Você me deu hoje de manhã, antes do café, disse: olha, ele tinha agonia. Claro, nós poderíamos apontar para outras realidades, coisas que nós não deveríamos deixar de ver. E se tem uma das coisas que eu acho que nós não deveríamos deixar de ver, e essa é a última coisa que eu quero apontar, que nós não podemos deixar de ver, é toda a realidade religiosa no mundo no qual nós vivemos. Nós vivemos um redespertar religioso dos nossos dias e o potencial de conflito que essa realidade mostra para nós. Por um lado, nós vemos o despertar da força islâmica, mas nós vemos também a decadência do Ocidente e sua associação com o cristianismo. E vocês que trabalham entre muçulmanos, de repente alguns de vocês sabem isso melhor do que eu, não tem como explicar para os muçulmanos que de alguma forma o Ocidente não seja cristão, e nós sabemos o quanto ele não é. Não tem como explicar que o Império Americano tenta se identificar com uma agenda cristã, e nós sabemos o quanto isso não pode ser assim.
Junto com esse redespertar religioso, nós vemos a reemergência do terrorismo e a impossibilidade de detê-lo com armas convencionais. Hoje, nós enfrentamos uma Europa nervosa. Hoje nós enfrentamos um gigante como os Estados Unidos que não se importa em ter pés de barro. Hoje nós vivemos uma fermentação da tragédia africana, onde pessoas estão literalmente aos milhares morrendo. Hoje nós temos uma grande incógnita asiática. O que será se a China e a Índia fizerem acordos próximos de relacionamento e você tem mais de 2 bilhões de pessoas fazendo esse acordo? Nós vivemos num país latino-americano, nós vivemos num país países de instabilidade. Ontem à noite nós vimos algo sobre o que ocorre na Venezuela. Faz algumas semanas eu estive na Bolívia e algumas pessoas me perguntam: mas o que é isso que você está olhando? Ou o que é isso que tem no teu braço aí? Isso é negócio do senhor Bonfim? Eu digo: não, não é. E eu botei no braço por impotência e por compaixão, porque alguém lá na Bolívia disse para mim: olha, leva isso aqui, eu queria te dar isso aqui, e diz: sueñe a Bolívia. Porque hoje a Bolívia é um dos países mais tristes da nossa América Latina, é um país sem perspectiva, é um país caminhando para uma eleição presidencial que muito possivelmente não vai ser solução, é um país de empobrecimento, sueñe a Bolívia, porque Deus sueña Bolívia. Ontem à noite nós vimos 7 grandes desafios. Você decorou eles? Crianças, mulheres, aidéticos, pobreza extrema, água, a natureza, o aborto. Era isso? Quer tendências mundiais? Aí tem um mapa. Mas nós, e com isso eu termino, não é verdade? Senão, eu disse para o Silas que não ia falar 1 hora, agora já estou aqui apertado de novo. Deus olha para o mundo que nós só podemos descrever em parte. E eu queria dizer, Deus olha e Deus não desiste de amar. Você sabe e eu sabemos como é difícil de amar sem correspondência, não é verdade? E quantos matrimônios se destroem por isso? Eu não sou correspondido, eu desisti, eu cansei de amar. Eu tenho vivido um pouco disso lá em casa, porque a Cileda é uma dessas mulheres que não desiste de amar, e eu às vezes me pergunto, de onde é que ela tira esse negócio todo, né? Deus não desiste de amar. E quem sabe você que tem anos e anos de vivência matrimonial pode entender um pouco do que seja isso. Deus não desiste de amar a você. Mas Deus também não desiste de amar o pobre, a criança aidética, o pequeno. Deus não deixa de abraçar o pobre, o pequeno, o fraco, a viúva, a mulher. Deus não desiste, não deixa de abraçar o perdido, o solitário, o faminto, o desesperançado. É assim, Deus caminha pelas ruelas de nosso mundo. Não? Deus caminha pelos becos da nossa história. Com a marca do abraço. Quantas vezes eu tenho andado por lugares que eu não sinto confortável, não é verdade? E andando por esses lugares onde eu não sinto confortável, eu vou passar rápido por aqui, é uma olhada rápida, olhei isso, vi aquilo, quero sair daqui. Deus não sai. Deus não sai.
Nós fomos visitar um trabalho de uma favela que foi lá nas Filipinas, no Congresso Mundial de Evangelização, acho que foi isso, em 89, e indo de ônibus para visitar aquela favela em cima do monte de lixo, a pessoa disse para nós: olha, por favor, quando vocês chegarem perto, não ponham o lenço em cima do nariz. Porque é claro que a tendência era essa, não é verdade? À medida que o cheiro ia ficando insuportável, você ia catando por lenço. Naquela época se usava lenço. E você bota o lenço no nariz, porque você não aguenta o cheiro. Tira o lenço desse nariz. E Deus consegue caminhar pela nossa história e pelos caminhos da nossa vida sem lenço no nariz. E Deus busca a salvação obsessivamente. Se você quer saber de alguma coisa que Deus não desiste, é de você, é de mim. Mas Deus também não desiste do outro. Deus também não desiste do outro que está lá longe e aqui perto. Deus também não desiste do outro que está tão sozinho. E Deus continuamente fala conosco. Graças a Deus, que Deus é um Deus que nos busca e fala conosco. Isaías diz que a sua palavra não volta vazia. E a palavra de Deus é uma palavra que chama para Ele. Porque chamar para Ele é chamar para o encontro com a nossa própria vida. E nós somos homens e mulheres reunidos nesse evento para aprender a amar como Deus ama. Deus não desiste de amar. E não desiste de amar nunca. Deus olha com olhos do amor. Deus olha com os olhos do encantamento. Deus ouve. E a nossa oração, ao concluirmos, é só dizer isso: Senhor, ajuda-me a olhar com o teu olhar. Senhor, ajuda-me a ouvir como tu ouves. Senhor, ajuda-me a caminhar na marca dos teus pés. Senhor, ajuda-me a crer. Senhor, ajuda-me a esperar confiantemente pelo Senhor. Naquele quarto do hospital estavam 3 pessoas. Uma delas recém-operada, uma mulher deitada no leito. Ao pé da cama dela, um outro jovem que era o seu jovem esposo e o médico aos pés da cama. Havia um silêncio. E no momento a mulher deitada perguntou para o médico: a minha boca vai ficar torta assim para sempre? O médico disse: vai. É que para tirar o tumor da face, eu tive que cortar alguns dos nervos e dos músculos que faziam com que a sua boca fosse assim, como ela era antes. E agora, a sua boca vai ficar torta. Um novo silêncio, um suspiro. E a mulher se deixou cair no leito do hospital. Meu marido olhou para ela e disse: gostei, está bonitinho. E para demonstrar o que ele queria dizer, ele se curvou sobre ela
e lhe beijou na boca torcida. Mas o médico viu. O médico viu que antes que ele a beijasse na boca torcida, o marido deu um jeitinho na sua própria boca, torcendo-a, para que ele pudesse beijá-la com a boca torcida na sua boca torcida, numa expressão de que o amor ainda vale. Assim, a missão beija. Esse é o beijo da missão. O beijo da missão é o beijo da boca torcida. Você consegue beijar assim? Eu não dou conta, não. Eu posso tentar retorcer a minha boca um pouquinho para lá e para cá, mas provavelmente vou retorcê-la para o lado errado. Eu não consigo. Mas eu sei uma coisa, que foi assim que Deus me beijou. Foi assim que Deus te beijou. Te encontrando pelos caminhos torcidos da vida, Ele te beijou assim, com esse beijo de amor. E nos quer ensinar a beijar assim, enquanto nós seguimos o nosso caminho, a serviço de Deus, para a glória de Deus e para o anúncio de que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Que Deus nos bendiga. Vamos orar nesse instante? Chega aqui, Valdir. Na última reunião que nós tivemos com lideranças indígenas, Eli Ticuna trouxe uma mensagem para nós. E ele usou Atos capítulo 9. E ele diz como Ananias, o profeta, foi enviado por Deus até Saulo. Saulo havia se encontrado com o Senhor, mas tinha escamas sobre os olhos. E Ananias foi o homem que tirou as escamas daquele que viria a ser o maior de todos missionários. Nesta manhã, através do nosso irmão Valdir, nós vimos um novo Ananias, tirando de nós as escamas para olhar como Deus olha. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Pai, pelo que acabamos de ouvir. E, ó Deus, pelas escamas que nós esperamos na sua totalidade tenha caído de nossos olhos, para que tenhamos a mesma visão que o Senhor tem. E também os ouvidos, para que ouçam como o Senhor ouve. Ó Pai, e a boca torcida, para beijar como o Senhor beija, alcançando todas as nossas necessidades, as necessidades de toda a humanidade. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado pelo teu servo e conserve, ó Deus, sempre como vaso que primeiro guarda o que o Senhor tem e depois distribui para aqueles que não têm. Nós te louvamos em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, nós queremos ler a carta do 4º Congresso Brasileiro de Missões. Esta carta é a expressão daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós sentimos. E ela diz desta forma: Carta do 4º Congresso Brasileiro de Missões. Reuniram-se em Águas de Lindóia, São Paulo, de 10 a 14 de outubro de 2005, participantes do 4º Congresso Brasileiro de Missões, como parte do Corpo de Cristo, representando dezenas de denominações, agências missionárias e órgãos afins, oriundos de vários estados da Federação e representantes de outros países. Após refletirem acerca do movimento missionário brasileiro, chegaram à seguinte recomendação: considerando que as características da pós-modernidade,
humanismo, secularismo, pluralismo e misticismos que têm influenciado o pensar e o agir da Igreja brasileira em suas diferentes formas litúrgicas, de governo, de ministérios e de expressão. Considerando que o mercado religioso é eminentemente materialista que afeta o cumprimento da grande comissão, reduzindo as possíveis manifestações do reino de Deus no estabelecimento de que se pode chamar de empresas religiosas. Considerando que há a possibilidade de identificação do missionário com a cultura de dominação e pretensa superioridade ocidental, desconsiderando muitas vezes o valor do povo a quem serve, gerando dependência e subserviência, considerando a transferência dos conflitos e a perpetuação das divergências teológicas, geram situações de ruptura no campo missionário. Constata-se alto grau de superficialidade no conhecimento bíblico e missiológico. O movimento missionário brasileiro não representa o potencial da igreja evangélica. A atitude de setores da sociedade brasileira continua sendo de discriminação contra os povos indígenas e de tratá-los segundo o pseudo-primado de sua incapacidade jurídica, negando-lhes o direito de autodeterminação e tratando-os como infantes, eticamente passivos, sem direito às garantias constitucionais atribuídas, por exemplo, no artigo 5º de nossa Carta Magna. Outro sim. Preocupa-nos a grande desinformação existente no país sobre a questão indígena. Considerando diante da perversa competitividade existente na sociedade contemporânea, constatamos manifestações da mesma no meio evangélico, gerando concorrência, isolamento e problemas éticos capazes de defraudar a expressão do reino de Deus, produzindo desta forma falta de unidade visível e cooperação com a causa missionária. A liderança tecnocrata, autoritária, centralizadora, predominantemente masculina, excluindo, em geral, lideranças femininas e jovens. Percebendo a tensão e a fragmentação entre as iniciativas das igrejas locais e das agências missionárias enviadoras, primordialmente por falta de compreensão e definição de seus respectivos papéis. Avaliando o crescimento do movimento missionário pelo significativo número de agências de missionários enviados, de centros de treinamento, de produção de literatura religiosa, tem havido aprimoramento na tarefa de seleção, preparo, envio e cuidado integral, sendo capaz de julgar seus erros e acertos em direção à maturidade. O Silas está pedindo que os irmãos esperem pelo menos mais 5 minutos. Propomos que a igreja evangélica conheça e interprete a cultura na qual está inserida, sendo capaz de transformá-la pelo poder do evangelho. E, na relação com outras culturas, use criativamente elementos de comunicação, sejam através da palavra ou do estilo de vida, que mais expressem os valores do reino de Deus. Propomos que a igreja cumpra sua missão, observando as verdades bíblicas e os princípios neotestamentários. A liderança evangélica, seguindo o modelo inclusivo e de serviço de Jesus, seja sensível e se submeta ao Espírito Santo para a realização da tarefa missionária. Propomos que a obra missionária se realize em interdependência, respeitando as diferenças e conservando a unidade do corpo de Cristo. Propomos que as igrejas e as agências missionárias respeitem os direitos humanos dos índios brasileiros, buscando estabelecer relações respeitosas e de interdependência sobre todos os aspectos. Propomos que os projetos missionários contemplem o homem na sua integralidade, observando seu contexto sociopolítico, econômico e espiritual. E, finalmente, propomos que cultivemos um estilo cooperativo para uma prática missionária mais produtiva e mais saudável. Esta é a carta que o 4º Congresso Brasileiro de Missões gerou nesses dias.
peço que os irmãos não fiquem ansiosos, eu não costumo demorar nos meus avisos, vai ser no máximo 5 minutos. Eu não tive condição durante todo o quarto CBM reunir o grupo organizador e apresentá-los. Eles trabalharam muito. Esta manhã mais de 600 certificados estavam sendo expedidos, dos minicursos e outros certificados. O tesoureiro está passando no hotel fazendo os acertos. Eu simplesmente não consigo trazê-los como um grupo aqui à frente, mas eu quero mencionar, quero agradecer publicamente ao trabalho da Mércia, da CEPAL, que durante 2 anos trabalhou comigo. Acho que não teve uma semana que ela não respondeu meus e-mails e vice-versa. Especialmente aqui nesta semana, Ruth da CEPAL, seu Miguel da CEPAL, Anderson da CEPAL, Eunice da CEPAL, Carlos Zilner da CEPAL. Praticamente todo o apoio logístico para um grande evento desse foi dado pela equipe da CEPAL. Nós não tínhamos a experiência, nem os programas de computador. Teria sido um caos se a CEPAL não tivesse nos ajudado. Somos muito gratos ao apoio logístico dado pela CEPAL. Agradecemos também o Jefferson da Asas do Socorro, que foi o tesoureiro do evento. Como tesoureiro do evento, nós abrimos as inscrições um ano antes, fizemos essa loucura. Ele teve trabalho durante 1 ano e nos últimos 3 meses muito mais. No último mês, na última semana, então nem se fala. Durante todo o evento ele não assistiu uma reunião, tamanho volume de trabalho, e nesse momento ele está pagando os hotéis. Tivemos voluntários de muito valor, a Mônica, esposa do Marcos Agripino, Sônia Ivanja da CEPAL, da CEPAL não, desculpa, estou com CEPAL na cabeça. Sônia Ivanja da Missão Antioquia, a Eva da Igreja Quadrangular, que infelizmente não foi possível Paul Freston pôr nas estatísticas, porque não tinha nas estatísticas da CEPAL, mas a Eva estava aqui da Quadrangular e ajudou bastante. Nadir, que trabalhou como secretária durante 6 meses. Não é bairrismo, mas a Márcia, minha esposa, trabalhou muito também. O agradecimento todo especial à Livestream, que se você for ver em termos de orçamento, eles nos deram um desconto de mais ou menos 66% para termos o som, as câmeras, os CDs e tudo mais. Beto Tavares, que não deu assim um desconto total, porque até como missionário não poderia, mas disse assim: se vocês pagarem minhas despesas, eu estou lá para servir. Procuraremos ser um pouco mais generosos e dar uma oferta também, mas encaixou bastante dentro da realidade do quarto CBM. Os preletores das tardes vespertinas foram tantas opções muito ricas, pagaram as suas próprias despesas para estarem aqui, tiveram apenas o desconto da taxa de inscrição. Um agradecimento todo especial aos preletores da parte da manhã e da noite. Eu acho que você pode imaginar a pressão, eles são humanos. Eles vão pregar diante de uma plateia exigente, espiritual, intelectual, reflexiva, e certamente eles tiveram que preparar seus temas, orarem e tudo mais. Um agradecimento especial a esses 14 preletores que tiveram envolvidos. Se você olhar rapidamente aí na página 9 do seu manual, se é que é possível abri-lo, um agradecimento especial ao grupo organizador. Nós funcionamos mesmo como uma unidade, em total, assim, boas bases de confiança e comunhão. Essa turma trabalhou demais. Eu tenho que agradecer, porque eu não trabalhei sozinho. Quando eles me desafiaram, eu disse: um CBM é muito peso. Eu só assumo essa coordenação se vocês entrarem no barco, remarem comigo até o fim. Vocês não vão poder pular do barco. Eles entraram e remaram. Nessa semana eles estão trabalhando, eu não pude nem mesmo apresentá-los.
mas eu vou destacar Jamierson, de Defesa da Fé. Ele abriu mão de permutas da Defesa da Fé para colocar, em vez de colocar na Eclésia a propaganda da Defesa da Fé, ele abriu mão, colocou o quarto CBM na Defesa da Fé, Enfoque, assim por diante. Fez muitos para a divulgação do Congresso. Saulo Gregório, da CEMAP, que fez o site e toda uma mediação ali com a CPAD. Quer dizer, devo agradecimento a todos, mas uns se destacaram pela divulgação e pelas possibilidades de patrocínio para com o quarto CBM. Eles, de fato, fizeram diferença e remaram comigo até chegarmos na margem aqui da praia, que é o fim do quarto CBM. Se você abrir rapidamente na página 7... tínhamos tantas organizações para agradecer, escolhemos agradecer somente as revistas, como o Jornal Batista, Ceifeiros em Chama, Mensageiro da Paz, Jornal Palavra, Rádio Transmundial, que está conosco aqui transmitindo ao vivo e retransmitirá muitas dessas mensagens ao longo do ano, Revista da Missão Amém, da Missão APMT, Revista do Conselho de Pastores de São Paulo, Defesa da Fé, Enfoque, Revista da Kairos, da Missão Novas Tribos, Missão Portas Abertas da CEPAL, Revista Transformação da Visão Mundial, Visão Missionária, Ultimato, programas de televisão, Cristo para Nações, Diante do Trono, Mensagem de Esperança, Defesa da Fé, e vejam só, divulgaram o Congresso assim, totalmente de graça, e totalmente crendo que era momento mesmo de nos reunir para considerar os desafios, as tendências e as possibilidades. Um agradecimento todo especial à Rede de Mulheres de Ação Global, que oraram durante 2 anos, fizeram vigílias aqui durante o quarto CBM, aí corrente de oração, e oraram 24 horas pelo Congresso, durante o Congresso. E, enfim, um agradecimento todo especial à diretoria da Associação dos Professores de Missões do Brasil e da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que tiveram a loucura de confiar que eu estivesse à frente disso tudo. Eu queria chamar o Agripino, que é o presidente da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, e também a Durvalina, que é presidente da Associação dos Professores de Missões. E eles estarão aqui agradecendo o Senhor por esse congresso, como presidente das 2 associações, com essas orações, terminando o congresso. Você quer falar primeiro? Bom, na verdade, a partir de ontem, às 6 horas da tarde, eu me tornei o ex-presidente da MTB. Agora estou como vice. E o pastor Silas Torches assumiu a função, e eu falei que eu estou numa situação confortável, que geralmente o presidente é que leva a pedrada, né? O vice fica lá só observando e tem direito a voto, tá mais tranquilo. Mas para nós é motivo de muita gratidão a Deus pela vida do pastor Silas Torches, e tudo que ele falou foi muito pouco daquilo que realmente ele fez. De fato, ele gastou muito tempo da sua energia, do seu tempo, a favor desse trabalho que nós estamos concretizando e finalizando nessa semana. Então, eu quero expressar nossa gratidão e espero representar todo o pessoal que está aqui. Uma boa parte já foi embora. Esperamos que Deus retribua na vida dele, continue a agraciá-lo, dando sabedoria. Agradecemos também a Missão Antioquia, que abriu mão pelo tempo que ele deveria dar a favor do trabalho que ele exerce como diretor executivo. E esperamos que em outras oportunidades ele possa ter essa disposição. Eu gostaria que os irmãos lembrassem em orar por ele, porque ele está assumindo a função de presidente da MTB, uma responsabilidade muito grande, são muitos desafios, associa todas as agências missionárias brasileiras, e rogamos a Deus que Deus o conduza e dê sabedoria e discernimento nesse papel importante dentro do trabalho missionário da igreja brasileira. Bem, não precisamos repetir tudo que já foi dito, nosso reconhecimento pelo trabalho do pastor Silas e também por todos que junto a ele fizeram acontecer este congresso. Como participamos desde o primeiro,
este 4º Congresso surpreendeu em números, né, de participantes, em número de agências, em número de estandes, e nós podemos dizer que o 4º Congresso, ele alcançou o ícone que a gente nem estava esperando, então excedeu nossa expectativa. Por isso, nós estamos muito felizes pelo que o senhor fez, através do Silas e através de todos os componentes das comissões que trabalharam. E podemos nos alegrar de ver o bom êxito deste trabalho, crendo que o mais que se espera é que a partir daqui nós possamos fazer o Congresso se perpetuar, para que ele não seja apenas o evento de 10 a 14, mas para que ele seja um marco na história do movimento missionário brasileiro. Bom, eu sei que o pastor Silas citou vários nomes, mas 5 segundos a mais a menos, eu gostaria de, se o pessoal que ajudou no trabalho aqui do Congresso, da equipe, por favor, fiquem em pé, alguns que estão aqui, só para os irmãos visualizar. Rapidamente, quem trabalhou na equipe, fica em pé. Nós temos alguns aqui à minha direita, vocês estão olhando para trás, mas olhem para frente. À minha direita aqui. É um pequeno grupo, mas tem um monte de gente nos bastidores que vocês conversaram e estiveram ajudando. Então, é só uma expressão de gratidão. Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos. Ok, vamos ficar em pé, irmãos. Vamos terminar com oração. Os irmãos que não pegaram o certificado dos minicursos podem passar na secretaria. Tenham paciência, que são muitos os certificados para serem entregues. Convida alguém? Não, só termina a oração. Ok. Pai querido, nós queremos expressar nossa gratidão ao Senhor por essa semana. Muito obrigado pelo bom cuidado que o Senhor teve para conosco. Obrigado por o Senhor ter guardado todos os irmãos que vieram aqui. E queremos entregar nas tuas mãos todos agora que retornarão para os seus lares. Que a tua boa mão esteja com eles. Obrigado pelos desafios que aqui foram colocados. Pelas palestras, ó Deus, as reflexões que impactaram os nossos corações e as nossas vidas. Não deixa ser mais um evento nos nossos ministérios, mas coloca em nós um desafio constante para que o reino do Senhor venha se espalhar na face da terra. Ó Deus, que cada um desses irmãos se torne multiplicador da visão colocada nesse evento aqui. Nos dê, ó Deus, uma responsabilidade, não somente o interesse na obra do Senhor, mas um compromisso irrevogável com os valores do reino do Senhor, Deus. Não deixe apagar essa chama que foi colocada aqui nesse evento, mas que onde nós estivermos, nós sejamos a expressão da graça do Senhor, do amor do Senhor, para que outras pessoas sejam impactadas através do caráter do Senhor, através das nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo que passamos aqui. Nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. E retribua, Deus, a cada um dos irmãos que serviram a causa do Senhor, não medindo esforços. E aos que estiverem aqui como congressista, que o teu amor imensurável inunde os seus corações de paz, de alegria, de esperança e de desafios, sabendo que nós temos uma sublime causa nesse mundo de espalhar a excelência moral do Senhor no mundo. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando e nos guardando de todo mal, para que a missão do Senhor integralmente seja cumprida na face da terra. É em nome de Jesus que nós te pedimos, como também agradecemos. Amém. Deus abençoe os irmãos, vão em paz.